A cena é a seguinte, você tá entrando na academia e você ouve aquele som, o grito de uma pessoa com a veia saltando na testa, o rosto todo vermelho, o corpo tremendo para conseguir levantar aquela última repetição no supino. O supino, o parceiro de treino, ele tá gritando, vai, só mais uma, só mais uma. A barra tá subindo ali com aquela extrema dificuldade e ela vai e é jogada de volta no suporte ali e tal, da maneira que deu. Essa é a sensação de alívio, de vitória. Essa imagem, esse esforço máximo, ele se tornou um símbolo de treino hardcore. A gente cresceu ouvindo pessoas, lendas do fisiculturismo, melhor dizendo, falando que o treino só começa quando a dor chega. Que sem dor, sem ganho. A falha muscular, ela virou o objetivo, o santo grau do treino de hipertrofia. E a gente acredita que se não sair da academia se arrastando, o treino não valeu a pena. Mas e se eu te dissesse que essa busca incessante pela falha em todos os exercícios pode ser exatamente o que está te impedindo de progredir? E se na verdade essa mentalidade de tudo ou nada, ela estiver silenciosamente destruindo os teus ganhos no longo prazo? Eu sou Ivan Brinkman e nesse canal eu te ensino a construir um físico estético comendo de tudo, sem treinos longos e chatos. E um treino inteligente, ele é muito mais do que só esforço bruto. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse conceito de treinar até a falha. E a gente vai entender o que são os diferentes tipos de falha e por que ela funciona e o mais importante, qual é a forma correta e mais estratégica de você utilizar a falha para acelerar os seus resultados em vez de sabotar eles. Para começar, a gente precisa entender que a falha ela não é uma coisa só. Existem níveis e saber a diferença entre eles é o que separa o amador daquele que vai fazer a coisa de verdade e vai ter resultado. Basicamente, a gente pode dividir a falha em três formas principais. A primeira, mais importante, é a falha técnica. É o ponto na tua série onde você não consegue mais executar a próxima repetição com a mesma força e a técnica assim sendo perfeito. Então, o músculo ele talvez até tenha força para subir o peso, mas precisa de algum balanço, precisa de alguma roubada, uma compensação de alguma outra articulação. É o teu corpo dizendo o seguinte: com essa técnica não dá mais. Essa é a falha, vamos dizer assim, do atleta inteligente. A segunda falha, ela também todo mundo conhece, que é a falha concêntrica, ou a falha muscular momentânea. É o ponto em que, cara, simplesmente tu não consegue mais completar a fase positiva do movimento. É a fase de empurrar o peso quando você está fazendo um supino, ou de puxar o peso quando você está fazendo, por exemplo, uma puxada alta. Então a barra ela para no meio do caminho. No supino você não consegue mais levantar. Quando você está fazendo uma puxada, você não consegue mais colocar a barra para até o movimento se completar. Essa forma de estímulo, ela já cansou, você já não consegue mais chegar até a completar o exercício. E a terceira é a falha total. Então é quando você vai além da falha concêntrica. Isso envolve técnicas um pouco mais avançadas, como alguma repetição forçada, né? Que é quando um amigo te ajuda a completar o movimento. Talvez em um drop set, quando você diminui o peso e continua a série, ou até um resting pause, que é um nível de estresse um pouco mais alto. Então é uma ferramenta muito específica que faz sentido em alguns pontos específicos do teu treino, mas que não deve estar presente em todo momento. Você não deve fazer isso em todo o exercício, em toda a série. Manter essas diferenças em mente é importante porque a maior parte dos benefícios que a gente está buscando, eles estão muito mais próximos da falha técnica, necessariamente, ali, daquela primeira que eu conversei, do que da última, que seria a falha total ali do teu exercício. Ok, Ivan, mas por que esse conceito de falha é tão importante para a hipertrofia? Então, digamos assim, a ciência nos dá algumas respostas principais. A primeira se chama recrutamento de unidades motoras. Pensa nos teus músculos como uma empresa com vários funcionários, de vários tamanhos. Para tarefas leves, o seu cérebro ele vai convocar só os funcionários menores, os mais fracos. Quando a tarefa ela começa a ficar mais pesada, como nas últimas repetições de uma série mais difícil, então ele é forçado a chamar todo mundo para ajudar, inclusive os funcionários mais fortes, as fibras do tipo 2, que são as que têm maior potencial de crescimento. Então, chegar perto da falha garante que tu está convocando, que teu cérebro, teu músculo, tua musculatura, teu corpo está convocando
o time para trabalho um pouco mais pesado. E aí você garante que você estimulou todas as fibras possíveis ali. A segunda é a tensão mecânica. E esse é o principal gatilho para a hipertrofia. A força, a tensão que as tuas fibras musculares elas precisam gerar para mover uma carga. As últimas repetições, aquelas que o movimento ele fica mais difícil, ele fica mais lento, são as que geram os maiores picos de tensão mecânica. E eles enviam um sinal claro para o teu corpo, que é tipo assim, cara, a gente não é forte o suficiente, a gente precisa crescer para se adaptar a isso. Agora aqui vem um olhar sagaz. A ciência moderna ela tem trazido estudos que mostram que as últimas 2 ou 3 repetições, até antes de você atingir a falha concêntrica, elas já geram um estímulo de recrutamento e tensão mecânica muito parecido do que acontece quando você vai até a falha total muscular. Em outras palavras, você pode ter até 95% do benefício com um custo muito menor para a tua musculatura, para o teu corpo, principalmente se você é um praticante de musculação que é natural, que não faz uso de algum tipo de recurso ergogênico. Então, quando você vai muito além da falha, quando você vai muito no limite, qual o custo que isso pode gerar? Se você vai sempre até o limite, isso pode destruir os teus ganhos? Será que esse é o caso? O principal ponto aqui é algo que a gente chama de fadiga sistêmica. Então pensa na tua energia para treinar como se fosse uma bateria. Cada série que você leva até a falha total ali, drena essa bateria de uma forma desproporcional, né? Então você gera um estresse muito grande, não só no músculo, mas também no teu sistema nervoso central, no teu SNN, no teu SNC. Então o que acontece na prática? Você faz a primeira série de supino até a falha total. Imagina o seguinte, cara, você sente um guerreiro, foi até o fim e é isso, conseguiu extrair lá 12, 13, 14 repetições assim e foi até o fim. Já na segunda série, o teu desempenho tendenciosamente ele vai cair. Na terceira vai cair mais ainda. E ao final do treino, o volume total de trabalho que você conseguiu fazer, pesos versus que se calcula assim, é o peso multiplicado pelas séries, multiplicado pelas repetições, foi muito menor do que se você tivesse treinado perto da falha, mas com mais consistência entre as séries. Você vai ganhar uma estimativa lá de 5% a mais estímulo na primeira série, e perde 30% de qualidade no restante do treino quando você vai até a falha. Então a conta meio que não fecha. O segundo custo, ele é óbvio, né, que é o risco de lesão. Então quando você força o corpo além da falha técnica, a tua fórmula meio que se desfaz. E é nesse momento, às vezes, que a lombar se arredonda no agachamento, que o ombro ele começa a se projetar para frente um supino, e essas vezes é a receitinha para você se lesionar, e isso pode te deixar, às vezes, semanas, quem sabe meses parado, e isso vai ser um grande prejuízo no teu objetivo de ganhar massa. E o terceiro custo é o impacto na frequência do teu treino. Então, um treino que leva o músculo à falha total vai gerar uma dor muscular tardia, uma fadiga que podem durar dias, talvez semanas, a depender do teu nível de treinamento, e isso vai te impedir que você treine aquele mesmo músculo novamente na mesma semana com a mesma qualidade. Isso vai diminuir o teu volume semanal, que é um dos principais motores de crescimento para o longo prazo. Então, 3 custos importantes para a gente considerar. Mas qual que é a forma inteligente, então, de usar a falha a nosso favor? Principalmente se você é natural. Aqui eu acabo falando bastante para natural, porque eu sou natural, então, né, eu acabo entrando mais nessa seara aqui, eu acredito bastante nesse modelo. Se tu é natural, gosto desse estilo de vídeo, já deixa o teu gostei aqui. Cara, como é que eu uso a falha de uma forma estratégica a meu favor? Eu preciso tratar ela como um bisturi, não como uma marreta. E o protocolo que você pode fazer é o seguinte: a regra número 1, priorize a falha técnica. Para a grande maioria dos teus treinos, o teu objetivo ele precisa chegar ao ponto em que a próxima repetição ela não sairia de uma boa forma. Você não conseguiria fazê-la com a técnica 100%. Porque isso já garante que o estímulo que você precisa, e te dá segurança e sustentabilidade no teu treino. A regra número 2 é você escolher os exercícios certos. A falha ela não é democrática. Cara, não vai até a falha em exercícios complexos e de alto risco, como um agachamento livre, um levantamento terra, talvez um desenvolvimento com barra. O risco de lesão
ele se torna muito maior nesses exercícios. Então, cara, tenta sempre parar com 1 ou 2 repetições antes da falha, porque não vai ser nada agradável você tentar subir a última no agachamento e, cara, você não conseguir subir. Você vai cair com a barra em cima de você. Cara, alto chance de dar treta isso aí. Então, pode ir até a falha concêntrica, ocasionalmente, em exercícios de isolamento, feitos em máquinas, com peso livre, mais leves, mais seguros. Quando você está fazendo uma rosca direta, é interessante. Quando você está fazendo uma cadeira extensora, é interessante. Quando você está fazendo uma elevação lateral, é interessante. O risco é mais baixo e a fadiga ela é mais localizada no músculo, sem sobrecarregar tanto o sistema nervoso. Então, quando você está fazendo uma elevação lateral, cara, você vê que não vai mais, quem sabe na última você dá uma compensadinha aqui, você consegue extrair mais 2, é legal. Agora no agacho não dá para fazer isso. E a terceira regra aqui é usar no momento certo. Presta atenção, cara, essa aqui é muito importante. Uma ótima estratégia é você usar a falha só na última série, a falha concêntrica, né? De um exercício mais isolado, especialmente. Então imagina que você vai fazer lá 3 séries de rosca alternada, né, e tal. Nas 2 primeiras séries, você para 1 ou 2 repetições antes da falha concêntrica. Antes de você não conseguir mais, você já para 1 ou 2 antes. Na última série, quando você quiser dar um estímulo extra e tal, talvez aqui nessa última você possa colocar uma técnica avançada, coloca um resting pause, para lá, 5, 10 segundos, depois vai de novo, tenta extrair mais algumas, que aí você tá seguramente usando bem a tua falha e tá dando o estímulo certo para a tua musculatura conseguir se desenvolver e fazer uma boa leitura do exercício que está acontecendo. Então vamos resumir tudo aqui. A falha muscular ela não é o objetivo do teu treino. O objetivo do teu treino é a sobrecarga progressiva consistente. A falha ela é uma das muitas ferramentas que você pode usar de forma inteligente, de forma estratégica, para alcançar esse objetivo. Pensar que tu precisa falhar em todo exercício para crescer é um pensamento meio amador. Um atleta inteligente, alguém que treina musculação de forma inteligente, entende que o verdadeiro jogo aqui ele é de gerenciar a fadiga para maximizar o volume de treino de alta qualidade ao longo da semana. E é sobre treinar de forma eficiente, não só de forma exaustiva. Não é só jogar peso para cima, é você fazer isso de uma forma bem estratégica. O teu olhar sagaz sobre isso tudo hoje devia ser o seguinte: aprende a treinar muito perto da falha na maior parte do tempo e reserva a falha total para alguns momentos específicos, seguros, intencionais, talvez no final de série de exercícios mais isoladores, evitando fazer isso em exercícios como agachamento livre, etc., que tem um risco maior. Mas claro, eu quero saber também a tua experiência. Você é do time que, cara, treina até a falha, até não aguentar mais em todos os exercícios, ou você já usa uma técnica como essa, um pouco mais estratégica? Me conta como que você faz aqui nos comentários, eu quero trocar essa ideia para conhecer um pouco mais. Se você ficou até aqui, já deixa o teu gostei, isso me ajuda bastante, eu que estou começando por aqui, ter o teu apoio, essa é a melhor forma que você tem de me apoiar, para eu continuar produzindo conteúdo por aqui, para eu me animar, manter os meus treinos aqui na minha academia. Quer dizer, manter meus treinos eu obviamente vou, né? Mas vai me ajudar a produzir mais conteúdo por aqui e ganhar mais confiança no que eu tô fazendo por aqui no YouTube. Então deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquela coisa toda, comenta aqui para dar um engajamento barato. Você tá me ajudando demais fazendo isso e quem sabe um dia eu possa retribuir isso para você também. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu te vejo no próximo. Até lá!